O nosso assunto de hoje trata sobre buscando o reino. O salmista, no Salmo 27, versículo 4, declara o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Prioridade é algo que acreditamos ser importante. Quando fazemos uma lista de prioridades, estamos destacando as coisas que acreditamos ser de grande valor na vida. A maioria dos cristãos concordariam que a prioridade número 1 é o nosso relacionamento e comunhão com Deus. Nada é mais importante. De fato, o relacionamento com Deus influencia o restante de nossas prioridades. Se Deus é o autor da vida, então nada é mais importante do que conhecê-lo. Se Deus falou, nada é mais significativo do que ouvir sua voz. Se Deus ama, nada pode trazer mais alegria do que responder este amor. No Salmo 27, versículo 4, o salmista declara seu maior desejo: buscar a face de Deus e estar em sua presença. Jesus disse: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Mateus capítulo 6 e o versículo 33. Bom, traçar as prioridades na vida é saber aproveitar o tempo que Deus colocou à nossa disposição. E quando nós fazemos isto com sabedoria e com a orientação divina, nós vamos ter uma qualidade de tempo que, com toda certeza, vai nos ajudar a ter uma verdadeira qualidade de vida. Ter a vida tumultuada, não saber o que fazer primeiro, ou ter coisas para fazer, deixar de lado e fazer aquilo que é supérfluo, isto não faz parte do bom senso do ser humano. Nós observamos que quando fazemos uma lista de prioridades, estamos destacando as coisas que acreditamos ser de grande valor na vida. E isto é racional, é importante que se faça. Agora, quando nós pensamos em prioridades como servo de Deus, colocamos inicialmente uma lista magnífica que começamos a buscar primeiramente Deus é a prioridade. Outros colocam em segundo lugar a igreja, outros em terceiro lugar a família e em quarto lugar o emprego. Outros traçam uma linha de prioridades colocando Deus em primeiro lugar, em segundo lugar a família, em terceiro lugar a igreja, em quarto lugar o serviço e assim sucessivamente. Mas quando nós observamos a Bíblia Sagrada e o Senhor Jesus Cristo diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, não é que Deus esteja numa lista de prioridade que depois vem o segundo lugar e o terceiro, absolutamente não. Muitas pessoas, ao traçar, por exemplo, primeiramente Deus e depois a igreja,
a tendência de colocar em terceiro lugar a família, isto aqui praticamente é um erro. Porque tem pessoas que se dedicam tanto à igreja que esquecem da família. E daqui a pouco a família está lhe dando problema na vida ministerial. E uma família que dá problema na vida ministerial, isso vai ser um problema depois na sua igreja. Então a prioridade seria a família e depois a igreja. E tem outros, na realidade, que colocam tudo nesse relacionamento. Em segundo lugar, a família. Em terceiro lugar, a igreja. Seria esta, mais ou menos, uma sequência lógica. Porém, se você observar, quando Jesus diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é porque o reino de Deus não é prioridade, mas ele é o centro de onde convergem a igreja, a família, o trabalho. Quando o reino de Deus é colocado como centro, ele irradia para aquilo que vem numa ordem prioritária em seguida. Por exemplo, digamos que neste momento a sua prioridade é o seu emprego. Então ali você tem o reino de Deus no centro. E ele vai te ajudar nesse seu emprego. Se a sua prioridade é a igreja, ou sua prioridade é a família, ou outra coisa, mas que o reino de Deus, ele seja sempre prioritário em todos os aspectos do seu viver. É colocar este reino em primeiro lugar. É colocar este reino no centro de toda a sua atividade. Porque à medida em que você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, você vai ser um bom patrão, você vai ser um bom empregado, você vai ser um bom empresário, você vai ser um bom negociante. E se você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, aí então você vai ver que você vai ser um bom pai de família, você vai ser um bom marido, você vai ser uma pessoa que cuida bem da sua casa, que coloca a sua casa em ordem, cuida e zela e protege as pessoas que estão com você. Se a sua prioridade nesse momento é a igreja e você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, você vai ser um excelente obreiro, um ministro evangélico de qualidade, de excelência. Você vai ser aquele irmão dedicado, aquele servo que pode servir com fidelidade. Quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas que vêm em seguida, não existe uma sequência, porque a sequência é aquilo que é prioritário naquele momento. E o que é prioritário naquele momento pode ser a igreja, como pode ser o seu emprego, como pode ser a sua família, como pode ser a sua família, o seu emprego e a sua igreja. Então, à medida que nós entendemos que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, isso não quer dizer pura e simplesmente, veja bem, que você, ao buscar este reino de Deus e sua justiça, que você vai viver exclusivamente nesse patamar espiritual. Não, não é dessa forma. O reino de Deus, ele pode ser implantado dentro da sua casa, no meio da sua família. O reino de Deus, ele pode ser uma fonte irradiadora do seu ministério. O reino de Deus, ele pode ser uma fonte de bênção no seu emprego, na sua repartição, aonde você estiver. Você tem esta oportunidade de ser esse elemento irradiador do reino de Deus, aonde você estiver. E como nós estamos tratando aqui nesse momento justamente sobre a questão familiar, você pode dizer honestamente que buscar o reino de Deus é a sua maior prioridade? Se pode, então isso terá um impacto profundo sobre a maneira de abordar o seu casamento. Seguir as orientações de Deus para o casamento, assim como para as outras áreas da vida, será seu desejo mais profundo. Quando você começa a observar as normas do reino, você sabe que o reino de Deus, ele tem na realidade um reino, é um reino. Ele tem um rei, ele tem os súditos, ele tem a mim e tem a você, e tem tudo aquilo que nos cerca aqui nesta vida.
Então, como nós estamos tratando aqui da prioridade deste reino na família, à medida em que você se dedica, à medida em que você compreende, à medida em que você é compreendido, à medida em que você implanta este reino dentro da sua casa, você está tendo esta prioridade do reino de Deus na sua família. Quando você estabelece um padrão de amor, de compreensão, de entendimento, de dedicação, de provisão, de proteção para a família, você está implantando o reino de Deus na sua casa, na sua família. Isto é que você precisa, na realidade, entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é você sair por aí evangelizando, ganhando o mundo, ganhando as pessoas e se esquecendo daqui da casa. Não, aquilo pode ser prioridade mais tarde, mas no momento a sua prioridade é a sua família, é a sua casa. Será que nós estamos estabelecendo o reino de Deus dentro da nossa casa? Diz a Bíblia Sagrada que o reino de Deus não é comida, não é bebida. É claro que isso são coisas indispensáveis, mas o reino de Deus é gozo, é paz, é alegria no Espírito Santo. Estamos implantando estas coisas na nossa família, na nossa casa. Estamos implantando estas normas do reino dentro do nosso ambiente onde nós estamos vivendo. Se é gozo, é alegria, é paz, então como é que nós estamos lidando com as pessoas? Como é que nós estamos tratando os nossos entes queridos? Será que esta paz que vem deste reino está sendo estabelecida dentro desta casa? Então nós podemos observar isso. O Senhor Jesus também disse em Mateus capítulo 12, 28, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente é chegado até você o reino de Deus. Olhe bem, o reino de Deus vem com esta autoridade na esfera espiritual. A sua família está sendo acometida de ataques de enfermidade, de algum problema de ordem espiritual. Você pode implantar o reino de Deus na sua casa, usando a autoridade para repreender, para expulsar, para manter essas forças que tentam tirar a sua paz de dentro da sua casa. Você, como sacerdote ou como uma sacerdotisa, você tem esta autoridade para agir contra essas forças malignas que se implantam dentro da sua casa. Precisamos compreender na realidade, o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior. Tem pessoas que se matam, que se mutilam para querer as coisas materiais, querer uma casa suntuosa, um carro de luxo, entre essas coisas. Mas a Bíblia Sagrada diz que o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior. Não vem com este aparato de comida, de grandiosidade, não, mas ele é estabelecido através da paz. À medida que você implanta este reino de Deus dentro da sua casa, com toda certeza, Deus sabe o que você precisa, Ele sabe o que é que você necessita, então Ele vai providenciar, porque Ele declara, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Ele vai te acrescentar quando você menos esperar. Viva e implante este reino magnífico e maravilhoso dentro do seu lar. Permita que as pessoas com quem você convive, elas sintam esta gloriosa paz de alguém que entende esta prioridade de ter o reino de Deus no meio da sua família, no meio da sua casa. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e como diz a Bíblia, estas demais coisas, elas serão acrescentadas. E à medida que você procura estabelecer esta paz, fazer da sua casa o centro de louvor, de adoração, onde a presença de Cristo se faça bem visível, você vai ver que Ele está sempre disposto a atender aquilo que você precisa, aquilo que você necessita.
Ele, quando mandou os discípulos implantar o reino, ele disse para não levar absolutamente nada. E quando voltaram, ele perguntou: faltou alguma coisa para vocês? Não, foi a resposta deles. Pois bem, à medida que nós procuramos implantar o reino de Deus dentro daquilo que nos é prioritário, então com toda certeza o Senhor se torna o centro desta casa, Ele se torna o centro desta família, Ele se torna o centro de adoração, de louvor, de gratidão ao seu santo, eterno e precioso nome. Pois é justamente isto que nós precisamos entender, que o Senhor quer que você estabeleça este reino no meio da sua casa, no meio da sua família. Jesus te ama e Ele quer que você sinta cada vez mais e mais esta sua santa, eterna e doce presença. Vamos em frente, porque você tem tudo, você tem Cristo no coração, você tem a palavra de Deus na sua vida, você tem orientações magníficas que podem perfeitamente te ajudar a ser uma pessoa que entende aquilo que é a norma do reino. Viva, prossiga, tenha o reino de Deus em primeiro lugar naquela esfera que você está vivendo, que você está caminhando. Portanto, vamos glorificar a Deus com a nossa atitude. Maravilhoso é o amor de Deus por nós. Palavras não conseguem expressar tão grande amor. As riquezas insondáveis do universo deste amor encontraram. Traga o reino de Deus para dentro da sua casa. De que forma? Implantando as normas deste reino. Procure estabelecer padrões divinos para a sua família. Procure colocar a sua casa na presença do Criador. E assim, você está já vivendo este reino. Porque este reino, ele é justamente algo que está dentro de nós. O que é que está dentro de você, hein? O que é que está dentro de você, servo de Deus, serva do Senhor? O que é que está na sua vida nesse momento? Você sabe que a boca ela só fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de ódio, cheio de rancor, é isto que vai sair da sua boca. Mas se o seu coração está cheio de amor, de alegria, paz, de longanimidade, de benignidade, de mansidão, de temperança, quando você abrir a boca, você só vai abrir para abençoar as vidas e abençoar as pessoas.